vez. A palavra do Senhor nos ensina, e por meio do testemunho também nós somos edificados. São homens de Deus, né, que Deus usou numa determinada parte da história, né? E nossa história só termina quando? Quando Jesus voltar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, engrandecemos o teu nome. Obrigada, Deus, por essa oportunidade de poder compartilhar, Senhor, esse testemunho, de ver os seus feitos, ó Pai, de ver que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso e que ninguém pode frustrar os seus planos. Pai, guarda cada coração nessa noite. Senhor, a sua palavra nos ensina que o nosso coração pode ser terra boa. Então, Deus querido, que esse ensino, por meio da sua palavra, alcance lugar, Deus, e possa frutificar para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém? Queridos, a série de mensagens, então, já foi falado, né, o pastor Glaick falou sobre Lutero, o pastor Fabrício sobre George Whitefield, e o Gabriel sobre Charles Spurgeon, né? Então, esse mês, outubro, completa 505 anos da reforma. Né? Por que reforma? Porque Deus nunca perde o controle de nada. A promessa de que Jesus Cristo viria lá em Gênesis 3,15. O Senhor falou, vocês não vão ficar separados de mim para sempre. Não é isso? O Salvador viria. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos o Salvador veio. Ele veio, né, ele pregou as boas novas dizendo que, olha, arrependimento. Crê e será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é isso? Então a história segue, continua. O povo de Israel, um povo escolhido, caminhando. Quantos homens, né, que tinha ali a graça de Deus direcionada e eles vão se perdendo no caminho. Nós vemos claramente no livro ali de Juízes, né, como é que os homens vão se perdendo, a questão dos reis e tudo. A gente vê que esse ser humano é gente, é caído, é problema. Então, quando é que é a solução? Quando Cristo opera em nós. Né? Então, olha, a reforma é algo importante? É algo importante. Às vezes a gente fica assim, mas biografia, não é? Mas por meio da vida desses homens, queridos, a gente aprende muito. E Deus faz o nosso coração acender uma chamazinha ali que é possível. É Deus que escolhe a quem Ele vai usar, com um propósito, né, de glorificar o nome dEle. Você crê que você pode ser essa pessoa que Deus usa? Amém? Então, tá aí, olha, a Reforma Protestante, um movimento iniciado, né, por Martinho Lutero. O pilar dessa reforma, né, é a frase do solas, né, que surgiu justamente para enfatizar a teologia reformada. Né? E os 5 solas. E aí, vamos repetir aí? Sola significa o quê? Somente, apenas. Então, nós cremos em quê, queridos? Vamos falar junto lá? Nós cremos somente, não é isso? Nós temos o quê? Somente a fé, somente a Escritura. Bora, gente, falar? Somente Cristo, somente graça e somente glória. Não é isso? Então, é baseado nesses pilares que nós vivemos. Nós cremos em Cristo, nós cremos na palavra, nós damos glória a Deus e vivemos nessa graça maravilhosa. A palavra de Deus é que nos direciona. Então, hoje nós vamos falar sobre John Wesley, de 1703 a 1791, 87 anos. Então, aí no seu coração, vai pensando em de que maneira, né? Como é que eu posso, o que é que eu posso aprender com a vida desse homem para seguir a minha vida? Nós temos aí, olha, ele foi o principal, né, figura aí do reavivamento do século XVIII e fundador do metodismo, né, da igreja metodista. Viveu em meio a uma Inglaterra cheia de mendigos, políticos corruptos, vícios e violência maciça. Te lembra alguma coisa? Será que nós estamos vivendo mais ou menos isso aí? Tanto tempo, né? Vale lembrar que, olha, que da reforma de 1500 a 1700, 1800, 300 anos, não é isso? Reforma bonita, a igreja pronta, só a fé, só Cristo, e o homem vai, né, vai caindo em indulgência, aquela coisa toda, e daí a pouco o que acontece? O homem vai esfriando, vai se acomodando, vai caindo de novo, né? E aí Deus, que nunca perde o controle, o que Ele faz? Levanta mais homens e mulheres para continuar fazendo
aquilo que ele escreveu na história sobre as nossas vidas. E nós cremos na volta do nosso Jesus, não é isso? Então, olha, ele foi contemporâneo numa cidade, numa sociedade que estava conturbada e estava começando a Revolução Industrial, né, onde crescia muito o desemprego. Pessoas do campo começando a cidade. É uma mudança bastante forte que no caso, atinge, né, a todos. Ninguém sobra aí, né, nessas revoluções, não. Cresceu acostumado com um cristianismo frio e apático e moralmente degenerado. Então, nós vivemos mais ou menos isso? Vocês acham que a gente está vivendo isso também? Um cristianismo frio, apático, pessoas, né, que deveriam estar aí firmes, fundada no Evangelho, na crença, homens e mulheres, líderes que deveriam estar influenciando, e às vezes o que eles estão fazendo? Envergonhando o Evangelho. Olha, ele é um filho, foi filho, né, de Samuel e Susana. Samuel era pastor da igreja anglicana, tinha 19 filhos. Mulheres, vocês imaginam 19 filhos? Não é? Antigamente, minha mãe teve 10. E hoje, olha a época, olha o direcionamento, né? Desses 19 filhos, segundo o biógrafo, somente 10 sobreviveram, né? E ele era o 15º filho. Ele nasceu em 17/6/1703, na cidade de Epworth, na Inglaterra. O pai dele era um pastor anglicano, mas assim, que era sustentado, era mantido pela igreja. O que acontece aí, em 1709, ele estava mais ou menos aí com 6 anos, quando a casa em que eles moravam, ela pegou fogo. E chegou a cogitar a possibilidade dessa casa ter sido incendiada de propósito, né, por implicância mesmo, por perseguição religiosa. Mas nada foi provado, então não se falou mais, né? O que acontece? Todos estavam dormindo. E uma das filhas acorda e vê o fogo e grita fogo. E todos saem, né, descem da casa sem levar nada. A questão aí era a sobrevivência, né, vida. Aí o que acontece? Quando todos estavam lá embaixo, sentiram falta do John Wesley, que estava, então, no seu quarto, levantou, olhou pela janela e viu o fogo. E eles, a sua família ali embaixo, pensando, né, o pior, porque quem é que ia salvar? A mãe tentou, o pai tentou, e eles tiveram que voltar. Até que vizinhos tiveram a ideia de um subir nas costas do outro, no ombro, e o outro no ombro, e alcançaram a janela, e assim salvaram ele, né? Então, ele foi salvo, e a mãe dele dizia, assim que ele foi retirado, né, todos ajoelhados, orando, o pai dele disse assim, olha, eu já tenho o suficiente, né? De tudo que perdeu tudo. Mas o que eu mais precisava, eu tenho. Ele estava com a família toda salva, né? E a mãe dele fala que ele é um tição tirado do fogo. Alguém lembra desse texto aí na Bíblia? Lá em Zacarias, quando o sacerdote, né, quando Zacarias, como profeta, pergunta a Deus se ele ia continuar punindo, até quando o povo seria punido, 70 anos de exílio. Aí Deus já havia levantado Dário, estava o pessoal retornando, mas o pecado ainda era abundante no meio, né? E aí Deus responde para ele, mostra o profeta lá, Josué, né, queimado lá, chamuscado, Satanás o acusando, e Deus deixa claro que ele tinha planos para Jerusalém, e eram planos de paz e não de mal, e que ele estaria perdoando os pecados. Por isso Josué aparece logo em seguida, né, limpo diante dos olhos do profeta. Era Deus perdoando a nação de Jerusalém, perdoando os hebreus, né, continuando a história, porque ele nunca perde o controle de nada, né? Nada, nada. Então, nesse momento, ela fala, olha, ele foi como um tição, né, tirado ali do fogo. Certamente, Deus deve ter algo especial com ele, para ele. E, nesse propósito, ela criou, né, não só ele, mas a todos os seus filhos. E aí eu quero falar um pouquinho dela, porque esse grande homem de Deus, de avivamento do século XVIII, tem uma base muito boa, né? Está dentro do propósito que Deus sempre cumpre. Ela foi uma mulher muito sábia. Seu marido quase não ficava presente. Então, quem cuidava das crianças e mantinha a ordem e ensinava era ela.
Então, ela era uma mulher que trouxe os seus ensinamentos da sua mãe. Ela era a 24ª filha de uma família, né, de 25 filhos. E o exemplo dela, queridos, era quem? Sua mãe, que orava pela madrugada, que ensinava a palavra, que fazia o culto doméstico. Ela trouxe essa mesma verdade que ela viveu para os filhos dela. Né? Então, algo que ela falou, né, que é citado na biografia, é que, durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe, passando, né, 1 hora de madrugada e à noite. Ela nunca abriu mão do momento de oração e de estudo. Poderia fazer o que tivesse para fazer, ela nunca abriu mão disso. Então, o que ela fazia? Olha, ela era fiel em ordenar seus filhos e sua casa, para formar a mente da criança. Primeira coisa a vencer é a vontade da criança. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade de cada criança. Mas o subjugar a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Depois pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo a criança poder também exercer o seu raciocínio. O que é isso, queridos? É a autoridade dos pais sendo o quê? Exercida. O que a gente vê nos dias de hoje? Crianças, muitas vezes, mandando nos pais. E, às vezes, elas são crentes. E, às vezes, elas, né, foram criadas, estão sendo criadas ali no meio. Mas, quando a gente entende essa autoridade, né, que tem, a gente põe em prática essa verdade. Com amor e autoridade, a gente consegue direcionar. E aí fala que deixa eu ver ali na outra parte, espera aí. Provérbios 13, 24, era o lema dela ali, que falava assim, olha, aquele que poupa a vara, aborrece seu filho. Ou seja, um filho que não é corrigido, mais tarde ele dá problema. Então, o que ela fazia? Ela não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. E assim, apesar da casa estar repleta de crianças, vamos lembrar aí, 10 crianças, nunca havia tempos tristões, nem balbúrdia, né, no lar do pastor. Nunca havia aquele barulho, aquele tormento, aquela confusão. Né? Um filho jamais ganhou a coisa alguma chorando na casa. Sabe aquela birra que a criança faz? Eu quero, eu choro. E ela consegue, portanto, ela fazer isso? Então, eles relatam que na casa dela isso não acontecia. Né? A disciplina, de fato, ela era vivida. Então, cada 5º aniversário dos seus filhos, era ela mesma que alfabetizava, né, os seus filhos, ela que ensinava. Então, quando eles completavam ali 5 anos, ela já pegava, né, para poder ensinar. E cada dia da semana ela marcava com um, para poder tirar as dúvidas deles, para ouvir o que eles queriam falar. E isso criava entre eles ali uma estrutura de comunhão muito importante, né? Porque não era uma mãe severa, era uma mãe que ensinava, que edificava com autoridade e que era companheira, que era conselheira. Então, eles ressaltam muito a importância dessa mãe na vida desse John Wesley, né, que fez tanto, que Deus usou para revolucionar, para reavivar, né, para poder trazer o Evangelho e para, né, ter deixado na história aí para a gente aprender. Eles aprenderam o valor de orar, assim, mesmo não sabendo falar, através de gestos, né? Eles foram ensinados, e tão logo sabia se comunicar, eles estavam envoltos nos cultos dominicais deles, né? Culto do lar, culto. Então, eles participavam, aprendendo a orar e ser grato a Deus por tudo que ele fazia. Então, hoje, é tão difícil, né? Às vezes a pessoa até tenta fazer, a gente vê poucas pessoas têm êxito em fazer um culto doméstico, em reunir as crianças, em ensinar, né? E manter essa ordem. Mas a gente aprende aqui que ela sempre foi importante. Né? Deus nos ensina, por meio da história de Israel, a importância de adorá-lo, né? De cultuá-lo. E não é diferente. Segue a caminhada aí. O John Wesley e o Charles, que caminharam juntos, né, no ministério, eles tinham dias separados, um na quarta, outro no sábado, e era muito bom. O chamado ali pastoral, ele era bem novo ainda, né? Ele decidiu fazer da religião o empreendimento da sua vida. Eu vou servir a Deus, né? Então,
Aos 21 anos, ele se formou, né, em teologia, fez aí o seu bacharel. Aos 11 anos, ele foi para a escola pública, queridos. De lá, do colégio, ele já foi para a faculdade. E aí, com essa idade, ele já tinha se formado, né? E ele foi eleito para uma cadeira de pesquisa. Ele era super inteligente, um homem que falava várias línguas, né? Era forte no estudo. Um homem que você falava assim, esse é, né, o cara da época. Tão bem estruturado ele era, né? Ele foi separado para ser diácono, né, consagrado a isso, mas ele tinha um detalhe, ele lutava sempre com a sua insegurança. Ele era inseguro em relação à sua salvação. Ele acreditava que a salvação se dava pelas boas obras, né, que fazia. Então, sempre ele cobrava dele mesmo. Estou no caminho certo, estou fazendo aquilo que Deus quer, né? A minha salvação está em jogo. É muito interessante isso. Justamente hoje que a gente ouve falar mais da teologia reformada, principalmente do outro lado. Havia aí um clube santo, onde o irmão dele, com outros colegas, né, outros amigos, formaram, inclusive o George Whitefield também participa desse clube. É chamado Clube Santo, Sagrado, por quê? Porque eles se reuniam, não era só para bater papo, nem passar tempo junto. Eles se reuniam com uma finalidade. E a finalidade era estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e se organizar de que maneira eles poderiam ajudar as pessoas, né, de que maneira eles podiam se santificar, de que maneira eles podiam visitar as prisões, colher aquelas pessoas necessitadas, os mendigos. Então, ele fazia tudo isso junto com essa turma aí. Né? Então, abriu uma escola para as crianças pobres, tudo com o intuito de fazer o quê? A obra de Deus. Eles eram muito criticados, né? Eram chamados, inclusive, de traços da Bíblia. E o nome se deu metodista, por quê? Porque eles tinham criteriosamente os seus métodos. É 1 hora de oração, é 1 hora de leitura, é 1 hora de meditação, é 1 hora, né? Então, era tudo assim, a disciplina deles mesmo, eles não abriam mão de nada, continuavam sempre. Então, com isso, sempre vem a crítica, né? Quando a gente quer servir direito, a gente, muitas vezes, é mal entendido, né? Muitas vezes a gente é mal interpretado. E aí, então, vem um despertamento espiritual. Quando? Depois que ele saiu da faculdade, eles enviaram, né, ele para a cidade da Geórgia para evangelizar os colonos e também os índios. Ele foi com o irmão. E eles foram dentro de um navio. E havia várias pessoas lá. E só para lembrar que, nessa época, né, como a gente que pega aqui um avião e está ali, né, um ônibus e está ali, era meses aí dentro do mar. E ele continuava a sua rotina, 4 horas da manhã levantando, acordando, ensinando a palavra, orando junto com os outros, até que um belo dia acontece a tempestade, uma tempestade pavorosa. E dentro desse navio tinha um grupo chamado moravianos, né? São os morávios. Eles eram protestantes que criam que a evangelização era obrigação de todos. Então, nessa verdade, eles também estavam indo para o campo para ser missionário, para evangelizar. Só que existe um detalhe aí. Enquanto havia pânico, pavor no coração de Wesley, e ele pensando, vou morrer, essa turma de morávios estava lá cantando louvor, estava lá tranquilos. E ele não conseguia entender por quê. Que tranquilidade é essa? Como assim? A morte aqui é iminente. E aí ele pergunta a um dos homens da reunião o porquê que eles tinham tanta tranquilidade diante daquela tempestade. E ele falou assim, se nós morremos, morremos. Se vivemos, vivemos para a glória de Deus. Se morremos, morremos para a glória de Deus. E nós descansamos no Deus que sabe todas as coisas, que cuida de nós. Simples assim. Então, sabe aquela coisa do pânico da morte? Né? Vou morrer, todos vão passar por isso. Então, a palavra de Deus nos assegura que é aquele que tem Cristo, esse medo não domina. Né? A gente sabe que existe, mas não domina. Então, olha, ele foi para o campo, evangelizou,
ele, o irmão, né, ensinou. Porém, ele começou a ter assim, uma simpatia pela sobrinha, o dono do local, né, do campo, da fazenda, dos lugares lá, que tinha os colonos dele que trabalhavam. E ele ficou numa indecisão muito grande entre o que ele estava começando a sentir por ela e o chamado que ele acreditava ter, o compromisso, o voto que ele tinha com Deus. Então, como assim? Eu vou envolver com alguém e eu não vou poder servir o Senhor da forma que eu precisava. E, mais uma vez, ele conversa com os moravianos que falam com ele que servir a Deus, em primeiro lugar, constitui servir com a sua família. Então, eles faziam exatamente isso. Eles se casavam e depois eles iam para o campo, porque juntos eles serviam a Deus. Mas, no entendimento dele, no coração dele, ele acreditava que, casando, tendo uma esposa, ele não poderia ter o tempo todo disponível para fazer aquilo que ele precisava fazer, que era servir a Deus. Então, o tempo passou, o irmão voltou para Londres, ele ficou 2 anos e 4 meses lá. E, diante dessa frustração, desse relacionamento e das perseguições, o que ele fez? Ele voltou. Só que ele volta, querido, mas ele volta assim, olha, frustrado, confuso, cheio de dúvidas. Ele era zeloso por sua salvação, mas ele não tinha o quê? Paz. Né? Ele não tinha paz. Então, ele voltou dizendo, o que eu vou fazer, né, com isso? Ele diz assim, olha, eu fui para a América converter os índios, mas quem irá me converter? Ele não acreditava, né? Ele acreditava, ele tinha fé, mas ele não entendia por que essa paz não reinava no coração dele. Ele se sentiu frustrado porque a missão não foi, né, completa. Ele não conseguiu fazer aquilo que ele achava que faria. Então, diante dessas dúvidas todas, ele encontra com o pastor Moraviano, também de um grupo, esse mesmo grupo, fazia reuniões de orações, estudos, né? E ele vai conversar com esse pastor. Ele dizendo a angústia da alma dele, o porquê dele não ter paz, uma vez que ele servia a Deus. Ele era um homem correto, íntegro. Ele não era um pecador, ele não bebia, ele não fazia todas aquelas coisas, né? Ele estava pronto ali para servir a Deus. Por que não ter paz? Aí esse pastor faz algumas perguntas para ele. E essa pergunta é para nós também, viu, queridos? Pode fazer ela aí para você também, porque é importante a gente lembrar dessas perguntas aí. E ele fala assim, ó, você tem testemunho dentro de si? O Espírito de Deus testifica com seu espírito que você é filho de Deus? E ele disse assim, olha, eu fiquei surpreso e não sabia o que responder. E então, o pastor continua dizendo, você conhece a Jesus Cristo? E ele diz, hesitei e disse, eu sei que Ele é o Salvador do mundo. Isso basta, queridos? Basta a gente saber que Jesus Cristo é o Salvador do mundo? O que a gente precisa saber? Que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós fomos libertos, fomos salvos, né? A escravidão do pecado não nos domina mais. Não é isso? Nascemos de novo. Então, testifica que você e eu creio aí, né? Nós somos o quê? Filhos de Deus. Né? Então, ele faz essas perguntas e ele realmente não sabe responder. E aí ele disse para ele assim, olha, continue pregando até você ter fé. E quando tiver, continue, porque você a tem. Ótimo conselho, não é? Diante da confusão, da crise de fé, dessa situação toda, não é hora de parar. Avance, continue pregando. Porque a fé vem e vem por ouvir, né? Ele pregava isso. E ele pregava mensagens simples, ele pregava arrependimento, ele pregava Jesus Cristo, salvação. E ele continuou indo às reuniões deste grupo, né? Todos os dias ele ia. E no dia 24 de maio de 1738, ele estava com 35 anos e houve uma mudança importante. Era um dia que ele não estava muito a fim de ir, né? Segundo a biografia, ele não estava com vontade de ir, não. Mas ele foi assim mesmo. Então, vale lembrar aí que muitas vezes a gente não tem vontade de vir. Às vezes o corpo quer ficar, mas o Senhor sempre tem algo para falar e ministrar aos nossos corações.
Porque a Bíblia diz que no meio da congregação o Senhor ordena bênçãos, e nós acreditamos nessa verdade. Quando você vê que o desânimo está vindo te abater, queridos, não deixa, né? Prossiga. Venha crendo, já venha cultuando o Senhor para que Ele possa ministrar o teu coração. Ele foi, na leitura da palavra, foi a carta aos Romanos, onde foi lido assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E em seguida, ele leu um comentário de Lutero, onde dizia que o cristão deve confiar no amor de Deus e não no próprio esforço. Né? E nesse momento aí, foi que ele entendeu que não era pelas obras, não era pelo que ele fazia que ele ia ter a sua salvação garantida. Ao contrário, né? Quando se é salvo, então você faz a obra. Não é pelo que você faz, é pelo que Deus faz em nós por meio da fé. E aí, ele relata no seu diário, ele fala assim, olha, cerca de 8h45, 8h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração por meio da fé em Cristo, senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E foi-me dada a certeza de que Ele havia tirado os meus pecados. Sim, os meus pecados, e me salvou da lei do pecado e da morte. Um coração aquecido pela palavra. Nós estamos falando de um homem que foi criado, instruído na palavra, primeiro pela sua mãe, depois pela faculdade, ele falava várias línguas. Ele tinha o coração, o temor do Senhor, ele queria fazer o bem, ele ajudava as pessoas, mas a graça comum de Deus que alcança cada um de nós, né? O nosso coração que sabe discernir o certo e errado. Mas o que acontece? Enquanto não nascemos de novo, nós não frutificamos. E aí vale fazer essa pergunta, né, para cada um de nós. Eu nasci de novo, Senhor. A minha vida tem dado fruto do Espírito Santo. A minha vida cristã tem testemunhado, Senhor. E essa coisa de aquecer o coração, esse calor maravilhoso pela presença de Deus, será que ela está viva dentro de nós? Ou será que a gente está deixando só levar? Vamos continuar caminhando. Lembra que a apostasia, né, a corrupção, o envolvimento daqueles que deveriam estar pregando, vivendo a palavra, vai gerando engano. Ela vem sorrateiramente. E quando se assusta, a coisa já está fria. A palavra está se cumprindo? Tá. Deus é soberano e tem um controle? Amém. Tem sim. Mas a gente precisa olhar e vigiar o nosso coração, a nossa vida com o Senhor. E olha o que ele diz. Uma pessoa pode ir à igreja 2 vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular, o máximo que puder, assistir a todos os cultos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que... O que tem que fazer, igreja? Glória a Deus. Então, sem o novo nascimento, queridos, não há vida cristã. Aqui, nós estamos falando de uma criança, 1703, 1738, aos 35 anos. Ele já fazia a obra. Ele já ajudava pessoas. Ele já pregava a palavra. Dá para entender isso? Quantas vezes a gente vai caminhando aí, quantas vezes você vê pessoas que estão há 200 anos dentro da igreja, mas você não vê o quê? Transformação na vida dela. Então, quando a gente traz essa palavra para nós, a gente tem condição de avaliar como é que eu estou caminhando. Será que eu nasci de novo? Será que a minha vida tem dado frutos para a glória de Deus? Será que há no meu coração a paz que excede o entendimento? Nós precisamos ver, queridos, se de fato isso está acontecendo conosco. E se não estiver, não é para ir embora, não é para desanimar, é para insistir, é para perseverar, é para clamar, né? É o desejo ardente do coração de querer servir a Deus. Então, diante dessa situação aí, ele viveu essa coisa gloriosa do Espírito Santo de Deus, né? O nascer de novo. Ele que já conhecia a palavra, ele ficou ainda muito mais empolgado em pregar.
E ele foi pregar com ousadia, com o poder do Espírito. Só que as paróquias não queriam aceitá-lo, porque a forma com que ele pregava não era a forma que eles acreditavam, porque eles faziam acepções de pessoas, né, aqueles que eram desprovidos, os mendigos, as pessoas que, né, tinham a sua vida em dificuldade, para eles é porque elas eram amaldiçoadas. Né, então, elas não tinham o direito de estar ali. E ele começa a pregar que para ser salvo precisa somente crer no Senhor Jesus. Então, eles foram rejeitando, e aí o seu amigo George Whitefield, que foi para o lugar dele, no lugar onde ele tinha ido, havia dito para ele que ele pregasse ao ar livre, como ele fazia. Só que era algo que para ele era difícil, porque ele entendia que o lugar de pregar a palavra era na paróquia. Só que ele não se deixou vencer pelas circunstâncias. Havia algo dentro dele que tinha mudado. Né? O coração estava aquecido, cheio de amor por Deus, pela palavra, e principalmente, queridos, o coração dele estava cheio de amor pelas almas que estavam perdidas, por pessoas que ainda não conheciam Jesus. Então, diante disso, ele começou a pregar para todos os lugares, né? E ele foi pregando nos campos, nas minas, onde os trabalhadores, né, antes de entrar. E isso era coisa assim de 5 horas da manhã, tá? Ele estava lá pregando e falando do amor de Cristo. Ele aproveitava a hora que o pessoal estava indo para o trabalho para poder ir abordando e pregando. Né, e passando aquele amor maravilhoso da graça de Deus, né, que se importa conosco. Né? Então, ele foi passando tudo isso adiante. E nessa ida, né, e vinda, eram 90 quilômetros, mais ou menos, entre uma cidade e outra. E enquanto ele ia de uma cidade a outra, ele não perdia tempo, não. Ele ia no cavalinho lá e continuava lendo. Né? Ele continuava ali meditando na palavra. Então, você vê que a pessoa, quando entende de verdade, né, esse valor do Evangelho, a gente chama para nós a responsabilidade e, às vezes, se envergonha. A gente poderia fazer muito mais. Né? Não pela questão das obras que faz, mas eu falo na questão de viver o Evangelho. E o que ele fazia? Ele pregava para essas pessoas, elas se convertiam, muitas se quebrantavam, caíam no chão de arrependimento, o coração, né, reconhecia que era um pecador, né, e daí a pouco eram cheias do Espírito Santo. E o que ele fazia? Como de uma cidade para outra, só ele pregando, ele reunia essas pessoas e falava, olha, vocês vão se reunir nas casas e vão meditar na palavra, né, vai estudar a palavra. Vão ter vida de oração, vão cantar louvores, vão se ajuntando, porque uma brasa sozinha não pega, né? Mas quando se junta todo mundo. Era isso que ele fazia. Então, o nosso PG, né, o nosso pequeno grupo, que a gente tanto fala, olha desde quando ele vem. Estratégia, né? Desde lá de Paulo, as igrejas que eram de casa em casa, e aí a coisa continua. Então, o que ele fazia para não perder? Só que ele não ia lá e pregava e sumia, não. Ele continuava, pregava, voltava de novo, né, nas cidades onde ele evangelizava, porque a vida dele era para isso. Ele entendia o chamado dele. Ele entendia que ele precisava anunciar a Cristo, né, e o que Cristo fazia por nós. E aí, então, quando ele, diante desse impedimento, tem essa frase dele que ele disse, quando ele foi proibido de pregar nas igrejas, ele disse assim, olha, eu considero o mundo inteiro como minha paróquia. Onde ele chegasse, tinha gente para ouvir, era lá que ele ia pregar. Ele não dependia da paróquia para anunciar, né, as boas novas da salvação. Seu parceiro de ministério, Charles Wesley, o forte dele foi compor hinos, né? E outra coisa que ele achou muito interessante era porque os moravianos, eles entoavam louvores, eles cantavam, enquanto que eles tinham um sistema metódico lá de que o louvor não entrava no culto. E ele foi despertado para essa verdade de ter louvor, para cultuar o Senhor com louvor. Então, além de compor os hinos, ele também ensinava as pessoas a cantarem. Olha só, está vendo, Daniel? Responsabilidade, ensinar o povo a louvar ao Senhor. É bênção demais, né? Glória a Deus. E aí, então, o culto cada vez mais aquecido. A ênfase de Wesley, então,
era a pregação, né, ao ar livre, onde ele estivesse. E do irmão dele era a composição específica de hinos, de ensinar o canto, de liderar o louvor, né, de trabalhar com as pessoas para aprender a louvar. Eu queria ter trago essa letra de música. Depois vocês ouvem ela no YouTube. Eu achei a letra muito linda. 1000 línguas eu quisera ter. Né? É um cântico maravilhoso aí sobre Jesus. Mas eu não consegui baixar para vocês ouvirem, então depois vocês ouvem lá. E então, olha, ele foi escritor, e aí ele fala que é um escritor prolífico, né? Porque ele produziu muitas obras. 400 obras, muitas delas vinham relacionadas com a Bíblia, né? Ele escreveu o livro, só que não foi só cristão, né? Ele também tinha experiência lá dentro no diário dele, ele relatava sua vida de tribulação, de provação, né? Ele procurava relatar metodicamente todos os dias tudo o que acontecia. E ficou registrado, e glória a Deus por isso. Hoje eu e você podemos aprender um pouco com ele, né? Porque ficou registrado aí. Então, ali também ele escreveu alguns livros não religiosos, né? Como o seu Primitivo Físico, que era um guia para curas, uma variedade de condições médicas. Ele tinha aquela coisa pela planta, né? As plantas que curam, no caso. E aí ele tinha esse guia aí, que da calvície ao câncer, ele tinha sugestão de cura ali. Seus livros eram sempre vendidos a preços baixos, de modo que qualquer um podia ter acesso. Qualquer um poderia participar daquilo que ele estava ensinando. E aí ele tinha uma coisa forte aí, né? O pastor Glaick bate nessa tecla para nós todo domingo. E o que é? Disciplina, disciplina, disciplina. E a verdade é que nós somos, né, falhos na questão da disciplina. Ele despertava todos os dias às 4 da manhã. No tempo de colégio e da faculdade, ele, instruído pelo seu pai, a questão da atividade física, lá na sua biografia diz que ele dava 3 voltas em volta da faculdade. Todos os dias, acontecesse o que acontecesse, ele não abria mão, né, de fazer isso. E, além dessa disciplina física para cuidar do teu corpo, ele também tinha a disciplina de leitura bíblica, meditação, anotação e oração. Né? Então, metodicamente, né, o toque que a gente fala hoje, para ele era uma questão de vida, né, de viver isso todos os dias. Ele fazia caminhada aí e manteve a sua disciplina até os últimos dias da sua vida. Quantos anos ele viveu mesmo? Quem lembra? 87. Durante essa fala dele, registrada lá no diário, ele fala assim, olha, durante mais de 86 anos, não experimentei qualquer debilidade de velhice. Os olhos nunca escureceram, nem perdi o meu vigor. Amém? Então, essa coisa que a gente usa aqui, ele aos 86 anos, sabe, amigo? Não precisou. Entende isso? Do vigor físico, o vigor espiritual. Ele cumpriu a risca, né? Então, ele não era dado a vinhos e a sua comida também era selecionada, né? Então, ele comia para cuidar do corpo. E aí você pensa, se não é o cuidar de Deus sobre a vida da pessoa, como é que ele ia conseguir ir em tantos lugares a cavalo, viajar tanto, se não era, né, uma disciplina física? Será que conseguiria? Ele não cumpriria o chamado, não é isso? Então, você vê que uma coisa está associada à outra. Então, em 50 anos, Wesley deve ter percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. Trabalhou muito, não trabalhou? Muito. E ele deixou um legado aí de 300 pregadores itinerantes, que são aqueles que viajavam também, né? E 1000 pregadores locais, aqueles que já estavam lá trabalhando também. E as principais preocupações dele eram justificação pela fé, livre-arbítrio. Algumas pessoas têm dificuldade, né, com a questão do livre-arbítrio, mas era algo que ele acreditava, né? Autoridade das Escrituras, muito importante, e ajudar quem precisa. Então, o lema dele era em torno desses temas. Você tem Cristo, nasceu de novo?
Como que você nasceu de novo? Foi pela fé, não é isso? Então, você vai continuar vivendo pela fé aí, você é livre. Depois, uma vez que você é salvo, você sabe fazer escolhas, sim ou não? Escolhas que glorificam o nome do Senhor, né? E a autoridade, Bíblia, 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 leitura, meditação, conhecimento. Então, é isso que fazia, né, com que eles crescessem e anunciassem o Evangelho. E outra coisa, que eles estar atento ao verdadeiro mandamento, que é amar a Deus com força de todo o coração e entendimento. Sua razão também, né, adora a Deus, faz com que você ame. E aí, ele seguia o segundo mandamento, que era ajudar a quem precisasse, né? E aí nós temos aí a questão da morte dele, em 2 de março de 1791, aos 87 anos. Seus amigos estavam em volta, na foto ali, dá pra, né, no desenho dá para vocês terem uma ideia. E ele ergueu os braços e disse, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Isso deve ser algo que a gente tem que trazer para nós. Não importa as lutas que nós enfrentamos, o momento da partida que Deus nos chama, o que mais importa é que Deus sempre está conosco. E aí, na manhã seguinte, ele faleceu. E com os olhos abertos, olha como é que foi a morte dele, chique, né? Olha só que cuidado maravilhoso. Além de não temer, ele, com os olhos abertos e balbuciando a palavra, ele fala, né, os amigos que estavam junto lá, adeus. Ele foi despedindo dos amigos, tendo certeza para onde ele ia, com quem ele ficaria. E glória a Deus, né, amigos? Ele foi enterrado ao lado, no cemitério, atrás dessa capela aí, e disse que mais ou menos 10 mil pessoas, né, acompanhou o seu funeral. Outra coisa, ele nunca teve a intenção de iniciar uma nova denominação. Ele era da igreja anglicana como seu pai. Então, ele permaneceu padre lá. Ele fazia o trabalho, eles rejeitaram ele, né, tiraram ele da comunhão para pregar, mas ele continuou seguindo em frente. Os seus seguidores é que depois, né, depois que ele morreu, foi que eles, então, fundaram a Igreja Metodista. E a primeira sociedade metodista, em Louisiana, foi formada em 1806. E, em meados do século XIX, a Igreja Metodista Episcopal era a maior denominação protestante nos Estados Unidos, com mais de 4 milhões de membros. Querido, um avivamento em toda a região. Os Estados Unidos viveu essa verdade, né, de, pela palavra, viver a verdade do novo nascimento e das boas novas, né, da salvação. E aí nós temos algumas frases que ele escreveu e que eu trouxe para a gente compartilhar e pensar um pouquinho nessas frases aí. Ó. Cuidado para não ser tragado pelos livros. 1 grama de amor vale mais que 1 quilo de conhecimento. O que ele está dizendo? Que a gente não deve ler? Que a gente não deve ter conhecimento? É isso? O que ele está dizendo? Que além de lermos muito, além de estudarmos, o que nós precisamos ter? Amor. Né? Coríntios 13 vai dizer isso. Se eu não tiver amor, de nada me adianta viver a vida cristã. Então, tudo que eu faço em amor. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Traz isso aí para você. Está pronto? Se for para morrer, morre. É algo que a gente precisa pensar, né? Preciso pensar nessa verdade e trazê-la para a minha vida. E ele diz assim, olha, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado. Que era o forte, né? E que nada desejo senão a Deus. E eu abalarei o mundo. E é interessante, abrindo só uma aspa aqui, o D.L. Moody também, ele viu o avivamento na época, ele é do século XVIII, um pouco mais à frente de John Wesley, e um evangelista falou com ele que se o homem não sabia como Deus usaria um homem que era consagrado a servi-lo. E aí, então, ele pensou assim, eu vou ser esse homem. E D.L. Moody foi outro, né? Avivalista aí. O cara serviu ao Senhor com interesse. Então, você vê que Deus chama, capacita. De um que era super bem estudado, que conhecia diversas línguas, aí tem Moody que era iletrado, só estudou até
dos 5 aos 13 anos, não estudou quase nada. E ele disse para nós pregadores, viu, daquela época e hoje, ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Há sempre um pregador, né, o pastor que está sempre pregando, e quando ele prega, ele fala muito dessa frase aí. Vocês lembram quem é? Alguém já ouviu ele falando? Hernandes, é isso aí, Hernandes Dias Lopes. Diga-me como pode haver 3 velas neste recinto e apenas uma luz. E então eu lhe explicarei a Trindade. Você crê na Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Sabe o que ele quis dizer? Que o mesmo aquecimento que ele teve no dia que ele nasceu de novo, aos 35 anos, era a mesma chama que ardia no coração dele. O amor pelas almas perdidas, as boas novas da salvação, o arrependimento, o sacrifício de Cristo para a salvação. Então, ele pregava de forma simples, mas Deus é quem fazia, né, o incendiar da palavra. Mas ele estava lá, buscando a Deus todos os dias. E aí vale para o nosso presente aqui hoje. Ó, não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governa o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente. Quando eu estiver morto, a minha parte é melhorar o momento presente. Deus está no controle de tudo, né? Independente do resultado da eleição e do que vai acontecer. Nós precisamos ter essa certeza aí. Deus que governa antes de nós nascermos é o mesmo Deus que governa hoje. Né? E o que eu e você podemos fazer? Melhorar o nosso presente. Nós podemos crescer na vida cristã todos os dias. Nós podemos viver de fato o Evangelho. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Está errado cantar, está errado louvar, ao contrário, né? Com excelência para o Senhor. Mas a base que sustenta qualquer ministério é oração. Né? Sem oração a gente não consegue avançar. E o que a gente pode aplicar, então, nas nossas vidas a partir, né, desse pequeno esboço? Porque é muita coisa. Então, eu trouxe aquilo que eu vejo que é importante para a gente lembrar que Deus nunca perdeu o controle, que de tempos em tempos Ele levanta homens e mulheres para continuar avançando no Evangelho, e nós precisamos trazer essa reflexão para nós, né, e avaliar como é que a gente está sendo útil no reino de Deus. O que eu tenho feito para a glória de Deus? Eu realmente nasci de novo? Eu realmente vivo a vida que glorifica a Deus? São perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos. Então, eu vi nisso tudo aí a importância da dedicação da palavra. É o que eu e você precisamos trazer para a nossa vida, né? Ser dedicada à leitura da palavra, à meditação, à oração e à prática de jejum. Que há algum tempo se fazia muito, hoje em dia, né, a gente viu que se perdeu, e hoje em dia está começando a se levantar novamente aí. Então, que essa verdade seja para as nossas vidas, né? Outra coisa, vá onde tem pessoas. Onde as pessoas estão. Né? Relacionando com as pessoas que você vai pregar o amor de Cristo, o arrependimento. Né? Indo, confrontando. Tem pessoas difíceis demais, mas lembra disso. Né? Cristo em você precisa fazer diferença na vida das pessoas. E quando você tiver oportunidade, hoje mesmo falei com uma amiga sobre isso, ela falou, estou indo passear. Falei, vai passear, glória a Deus, Senhor abençoe o seu dia, mas lembre disso, a sua vida é para a glória de Deus, faz diferença lá. Né? Então, fale do amor de Deus, não perca a oportunidade, não. Cante louvores que exaltem a Cristo. Né? Charles Wesley, ele aprendeu isso, a importância de entoar louvor. Tanto é que foram várias composições de hinos, né? Hinos cristocêntricos, hinos que exaltam o nome do Senhor. Então, levante cantando, queridos. Bença aí, você não precisa ter a voz da Dani, não. Precisa não. Pode ser a nossa voz mesmo. O que você vai fazer? Cantar. Para Cristo. Alegrar, né? Com Cristo, exaltar a Cristo. E participe também de um pequeno grupo, né? Que é o PG. Para quê? Nós estamos voltando. Daqui a um tempo, o PG vai voltar de novo. Né? A gente está trabalhando, o pastor Glad está à frente, está reformulando.
E o que eu e você precisamos entender como igreja do Senhor? É que nós somos convidados a participar de um pequeno grupo para que haja crescimento espiritual na nossa vida. Para que as pessoas possam se reunir e juntas elas orarem, estudarem a palavra, né, ter comunhão. Então, quando essa hora chegar, que o seu coração já esteja aberto, tanto para participar, quanto para abrir a sua casa, né, como anfitrião. Para que a gente possa ter um crescimento saudável, um crescimento espiritual de verdade, que glorifique a Deus. Né? Então, assim, não resista. Nós temos mania de resistir às coisas antes mesmo de participar. Ou então você vem com alguma experiência que não foi legal, você fala, nem vou fazer isso, porque aquele lá de trás foi assim. Então, se permita, né, conhecer o novo que Deus está trazendo para a Igreja Irmão. Amém, queridos? E outra coisa importante aí é que você não precisa ter título, né? Os leigos também podem servir ao ministério. Foi exatamente o que o John Wesley fez. As pessoas iam convertendo, né? E homens que iam tendo sede pela palavra de Deus. O que eles faziam? Eles pregavam também. E muitos deles foram mortos pregando o Evangelho. Porque havia o confronto de interesse, né, dos donos das terras com os colonos. Então, leigo, ele não foi ordenado a padre, ele não foi ordenado a pastor, ele não foi ordenado a ser diácono, mas todos eles puderam servir ao Senhor. E é assim, todos nós podemos servir ao Senhor de verdade. Tudo que a gente precisa é ter nascido de novo, é ter esse encontro com o Senhor, é ter a obra do Espírito em nós, os frutos do Espírito, e você se dispor, né, a deixar Deus usar. Amém? E só para compartilhar um testemunho aqui, Billy Graham, quem conheceu, acredito que a maioria, não é isso? Homem que viveu 100 anos aí à frente da evangelização. Foi um homem que fez uma visita à casa aí de John Wesley, junto com outros alunos, e no quarto, o biógrafo disse que havia lá um tapete que estava desgastado. E eles, então, falaram que aquele tapete desgastado era onde Wesley vivia, né, seus momentos de oração. E eles foram visitando a casa, só que Billy Graham ficou no quarto. E quando eles já estavam indo embora, faltava um aluno. E esse professor volta, e quando ele volta, ele está lá no quarto, ajoelhado em cima do tapete, e orando a Deus e falando, Senhor, faz de novo. Foi um pedido dele. E eu creio que Deus respondeu mesmo essa oração, né? Como ele evangelizou, quantas pessoas foram salvas por meio do Evangelho, através da vida dele, pregando a palavra. Então, queridos, que a nossa oração hoje também possa ser essa. Senhor, faz de novo por meio da minha vida. Sabe? Faz de novo um avivamento. Usa a minha vida para a glória do teu nome. Mas nós precisamos ter esse coração aquecido. Nós precisamos entender que Deus faz, Ele nunca vai ser frustrado nos seus planos. E se eu me disponho a servir, eu posso ser essa pessoa. Não interessa a idade que eu tenho. Ele, aos 35 anos, foi que ele nasceu de novo, tendo, né, uma base totalmente cristã, de conhecimento, um pai pastor. Mas e daí? Quem chama, quem faz nascer de novo, quem unge, quem capacita, é o nosso Deus. Eu e você só precisamos fazer o quê? Faz de novo, Senhor. Usa a minha vida para a glória do teu nome. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar?